Olá, boa noite a todos e todas que estão conosco hoje, nesse encontro tão especial para a Casa Diálogos. Hoje a gente recebe aqui, numa parceria com o Instituto Rubem Alves e com o CLT Escrituras, Kátia Tavares, Severino Antônio, Luciana Rossi e Thelma Holanda. Para a gente é um prazer estar aqui para o lançamento desse livro que chegou às nossas mãos, chegou lá na Casa Diálogos, o carteiro bateu e nos levou esse livro a cerca de uns 10 dias, eu e a Thelma, e receber presentes do Severino e da Kátia, a gente já sabe que contém muita poesia e muita sensibilidade. Então, a gente já pegou os livros, já não queria soltar mais, né? Lemos, relemos, nos emocionamos. Preciso confessar que, vez ou outra, que eu ficava de bobeira, meu marido ia lá e pegava o livro e saía lendo, e eu, sem ele saber, né, gente? Ele vai saber isso agora em rede nacional. Eu fiz 2 fotos e mandei para a Kátia e para o Severino, sem o Edu saber, porque todo mundo queria, eu acho que, compartilhar da sensibilidade do Severino e da Kátia, que tão belamente também empresta aqui essas palavras logo no começo, aqui no prefácio do livro. A gente vai conversar com o Severino, com a Kátia, com a Luciana e com a Thelma, nessa noite deliciosa. Muito calor aqui em São Paulo. Não sei onde vocês estão, está tanto calor, mas aqui estamos com uma temperatura alta e os corações aquecidos. Bom, pessoal, acho que esse convite da Fabi, né, já aquece o próprio encontro, né? Estamos aqui recebendo e aguardando a chegada da Kátia, de Severino, que compõe a nossa história, que chegaram de mansinho numa casa na vila, onde portas e janelas estão sempre abertas para a sorte entrar e para receber poesia, para receber livros, para receber muita gente. E aí, com esse encontro, nós estamos aqui hoje numa nova casa, é uma casa na nuvem, é um espaço especial que nós acabamos por um ano habitando e fomos conhecendo. Então, hoje, Severino e Kátia, a gente está bem feliz de recebê-los. Eu quero dizer que o livro de vocês, hoje ele tem uma morada também num lugar muito especial. O livro de vocês fica lá habitando uma casa em Pindamonhangaba, que também sei que faz parte da história de vocês, e é muito bonito que essa história tenha chegado e esse livro tenha ido para um lugar em que faz parte da história de vocês. Sejam bem-vindos aqui. Boa noite a todos. Nós estamos aqui, agradecer muito a Fabi e a Thelma, né, que é parceira nossa desse encontro, ao Instituto Rubem Alves, que a Fabi que propôs essa conversa, a partir do momento que ela recebeu o livro, ela sugeriu que a gente fizesse um encontro para contar um pouco a história desse livro. E aí o Severino vai começar, então, falando um pouquinho dessa história. Nós somos surpreendidos pelo convite da Fabi e da Thelma. Ficamos muito contentes com isso. A gente não tinha imaginado ainda, sabe? Como que ia fazer a primeira conversa desse livro, depois que ele nasceu como livro. E aí, gostamos muito da ideia, não paramos de pensar todos esses dias, né? A gente tinha alguns dias para estar aqui juntos. Outra vez estamos juntos com a Casa Diálogos, não é mesmo? Já são tantos encontros, né, que nós fizemos, tanto lá na casa que nós conhecemos um dia, depois daquele longo corredor, saudados por uma criança. A gente sempre lembra disso, Gosta né? de lembrar. A gente sempre lembra, né? Bem-vindo à Casa Diálogos. O pequeno Pedro nos falou, né? E agora nessa outra casa também, como a Thelma ainda lembrou, né? Essa casa que é também de todos, né? Que é essa casa nas nuvens, né? Que é uma metáfora interessante também, né? Essa casa feita de chão e de nuvens, né? E a Maria Amélia, nossa amiga,
que nos ajuda muito, inclusive participou da elaboração do livro, ela sempre diz que é muito importante contar a história das histórias. Eu imaginei assim, quando a Fabi fez o convite, e quando também o Instituto Rubem Alves, de um jeito muito camarada, muito singular, convidou para fazer esse encontro, eu imaginei que seria nesse espírito da Maria Amélia, né? Isso combina com o Instituto Rubem Alves, combina com a Casa Diálogos, e combina também, né, com os nossos ideais, com as nossas utopias, contar um pouco a história das histórias, né? Mas eu queria falar uma frasezinha, sempre tem uma epígrafe, não é mesmo? Todas as vezes que a gente encontrou, toda vez, teve uma pequena epígrafe. Então, antes de contar um pouquinho, antes de conversar um pouco com a Fabi e com a Thelma, antes de passar a palavra para a Kátia e para a Luciana Russi, nossa amiga tão querida, que participou também das histórias desde o começo, ajudou a fazer uma revisão muito delicada, ajudou a preparar o texto, ajudou a sugerir a sequência das histórias. Antes de passar também para a Luciana, e antes de dar continuidade para as nossas conversas, eu queria falar uma frase do Van Gogh que eu descobri depois que o livro estava pronto. É uma frase numa carta dele para um irmão. Vocês se lembram? É uma das amizades mais bonitas da história da cultura e da arte, né? A amizade dos dois irmãos, o Vincent, né? E o Theo. E num certo momento, o Van Gogh fala para o irmão Theo: gostaria de pintar homens e mulheres com aquele não sei o que de eterno. Aquele não sei o que de eterno. É exatamente isso que eu quis fazer com as histórias, viu? Eu quis contar essas histórias, essas vidas, com aquele não sei o que de eterno que as vidas têm. E eu preciso dizer para vocês que a Kátia ficou contente. Eu comecei a escrever com 63 anos apenas. Sempre escrevi muitas outras coisas, mas conto eu achava que seria muito difícil, é uma coisa muito delicada. Eu não sei se vocês sabem, eu durante mais de 30 anos dei aula de literatura, isso é um grande problema, né? Você dá aula de literatura, aí fica muito difícil a criação. Dei aula de redação e leitura também, mais de 40 anos. Eu achei que eu não ia escrever contos. Mas aí foi crescendo essa ideia, ela foi tomando vida, ela foi ganhando luz de nascença cada vez mais intensa, e resolvi fazer. E aí, o trabalho era escolher algumas das histórias que me acompanhavam desde a infância. Tem histórias nesse livro que estão comigo há mais de 60 anos, 50 anos, 40 anos. Eu escolhi as histórias assim mais humanas, mais bonitas, mais comoventes que eu seria capaz de escrever. Algumas eu até hoje não consegui escrever, sabe? É muito difícil trazer a dimensão poética dessas histórias. Então, esse livro é assim, desde antes dele começar na primeira linha. Ele é um livro de histórias reais, todas histórias vividas. Eu falei outro dia no convite para o nosso encontro, vou falar de novo agora. Muito tempo eu escrevi do que poderia ter sido. Muito tempo eu escrevi do que precisa vir a ser. Aí, 60 e poucos anos, resolvi escrever homenageando a vida que pôde ser vivida. Apesar de tudo, apesar dos sofrimentos, das barreiras, das opressões, das injustiças, das dilacerações, a vida que pôde ser vivida. Eu quis fazer uma homenagem para essa vida. E aí, escolhi histórias muito bonitas. Algumas delas que eu pude escrever, que eu pude transmutar numa alquimia poética, tentando trazer um pouco da dimensão poética dessas vidas. É muito difícil fazer isso, sabe? É muito difícil, porque eu preciso estar à altura dessas histórias. Eu preciso contar uma coisa para vocês. A primeira vez, depois de muito pensar e escrever, eu cheguei a 27 histórias. E falei para a Kátia, eu não vou conseguir fazer mais.
É um trabalho muito intenso. Eu não sei se as amigas todas sabem. Cada conto desse é reescrito 20, 30 vezes. Cada palavra é sentida, é pensada, cada frase tem ritmo, cada metáfora é necessária. Todas aquelas dimensões, a dimensão musical do texto, a dimensão arquitetônica, a dimensão de tessitura, tudo isso é pensado, repensado. De certa maneira, eu sei os contos de cor, tanto que eu fico pensando e repensando. Aí eu falei para ela que eu não ia conseguir mais. E na hora que o livro nasceu, ele está com mais de 50, né? Isso aí virou uma conversa muito legal. E a Kátia acha que eu ainda consigo fazer mais alguns, sabe? Eu tenho mais 3 prontos. Consegui fazer mais 3, mas o livro já tinha sido encaminhado, né? Dentro do mesmo espírito. Eu queria ler para vocês um pedacinho da 4ª capa, é possível? Na 4ª capa, que é uma síntese do que eu fiz na apresentação do livro, eu pus assim: esse livro é uma tessitura de pequenos contos, feitos a partir de histórias reais. E tinha isso também, viu? Eu queria só o essencial, contos de uma página e meia, um ou outro passariam de 2 páginas. Vamos ao essencial. Eu aprendo isso sempre com a Kátia. Vamos essencializar. Vamos ao essencial das histórias vividas e ao essencial das palavras. Então, histórias curtas. E aí, com a dimensão poética dessas vidas, raramente reconhecida essa dimensão poética. As vozes dessas vidas, raramente escutadas. Os alumbramentos, os encantamentos dessas vidas, quase sempre silenciados. Então é uma homenagem para essas vidas, é uma celebração para essas vidas. As iluminações delas, mas no cotidiano. Eu preciso confessar isso para vocês, o grande projeto aqui é uma literatura humanista, de dimensão poética, de celebração da vida que pode ser vivida apesar de tudo, uma literatura que nos chame para recriar sentido, para reencantamento do mundo. Nós estamos num tempo muito desolado, muito dilacerado. Nós precisamos de uma literatura que nos chame para renascimentos. É isso que eu tentei fazer. E para isso tem que desbanalizar o cotidiano. Tem que descobrir o poético e o sagrado no cotidiano das vidas. Ou está no cotidiano ou não está em lugar nenhum a dimensão poética. Esse foi o grande trabalho. O poético, no cotidiano desbanalizado, o poético, tanto na vida como na linguagem, numa proposta. Eu sei que eu tenho poucas forças para fazer isso, mas esse é o sonho. Eu estou confessando o sonho da história, né? O sonho é uma literatura que pudesse nos curar de tudo que nós não conseguimos viver, de tudo que nós ainda não vivemos, para nós conseguirmos respirar de novo livremente e recriarmos a escrita do texto da nossa vida. É esse o desejo. A Kátia usou uma expressão bonita, histórias com forças de cura. É essa a ideia. Claro que nessas histórias tem sofrimento, tem perdas, tem fraturas, mas não é isso que predomina. Predomina encontro, predomina cuidado, predomina iluminação, predominam os amores, mais do que as mortes. Predominam histórias de ressurgimento, de sentido e de vida. Tem histórias de todas as gentes, de todas as idades, de todos os lugares. Eu vou dar alguns exemplos. Daqui a pouquinho, eu vou começar dos mais antigos. Aí eu vou contar qual é a história mais antiga que está comigo há 61 anos. Eu presenciei essa história faz 61 anos. Depois eu vou contar uma outra de 50 anos, depois uma de 52. Eu vou só apontar para vocês. Mas antes, eu queria muito, muito, que a Kátia falasse um pedacinho da apresentação que ela fez. Foi uma grande alegria para mim a apresentação que a Kátia fez. E depois a Luciana, uma grande alegria, o pós-fácil que a Luciana fez. Vou pedir para a Kátia falar um pouquinho, porque ela esteve desde o começo, desde antes do antes, né?
algumas dessas histórias nós vemos juntos, né? A gente viu juntos dessas personagens que estão aí, né? Antes, eu ia pedir para a Maria Amélia colocar também como epígrafe, porque como nós presenteamos a Fabi e a Thelma, e a Fabi, assim, ela pôde ler, nós ficamos muito felizes, porque a gente sabe, né, que elas trabalham muito, a Thelma e a Fabi, então eu falei, não sei quando que elas vão conseguir ler, mas pelo menos a gente conseguiu enviar para elas. Eu pedi para a Maria Amélia colocar, porque a Fabi e o Edu acabaram postando uma frase que a gente gostou demais, e eu queria pedir para a Maria Amélia colocar, eu vou ler. O Edu escreveu: não estou bem certo se é um livro, ou um canteiro, ou um pomar. Não tenho certeza se li ou colhi. Não sei, não sei. E a Fabi pôs: Severino, Severino, seus silêncios flutuam pela mantiqueira e sussurram palavras cheias de sentido em nós. Obrigada. A gente ficou, só de ler eu já fico emocionada. A gente ficou muito emocionada, muito agradecida. Eu também. As palavras. Então, a gente queria colocar isso antes. Quase que a gente colocou a foto do Edu, mas a gente achou melhor não. A gente tinha que pedir para ele. Melhor não, né? Teria que pedir para ele, né? Mas eu queria falar isso para todas as pessoas que estão aqui. Foram as primeiras imagens de alguém lendo o livro fora desse círculo bem íntimo que participou da elaboração do livro como esse objeto amado. Primeira vez que a gente viu, sabe? Alguém lendo o livro. Nós vimos a cena, e foi uma cena simbólica para nós, né? O livro no mundo sendo lido, né? E voltando ao fio aqui da meada, fazendo um esforço para voltar aqui ao fio da meada, eu vou falar uma coisa enquanto a Kátia se prepara para ler um pedacinho do que ela escreveu. Eu devia também falar para vocês, para todos vocês, que os contos são curtos, a partir de histórias reais, são reescritos literariamente, e eles têm muitas camadas de leitura, sabe? Eu preciso falar isso. Desde o próprio enredo até dimensões simbólicas muito fundas, sabe? Dá para ler de várias maneiras. Dá para ler com muitos olhares diferentes. Quem gosta da história enquanto enredo, está ali. E o texto é límpido, mas tem também camadas e camadas e camadas de constelações submersas. Tem muita conversa com literatura, com filosofia, com mitopoética, com arte, com inumeráveis campos da vida. Acho importante falar isso, sabe? E isso dá mais trabalho ainda, né? Fazer tudo isso de um jeito simples, de um jeito assim que possa chegar às pessoas. E eu queria só falar mais uma coisinha nesse momento. Alguns contos estão dedicados para as pessoas que são os personagens reais. Outros, eu não pude pôr o nome, porque eu não sabia os nomes. Quando as histórias chegaram contadas, mas sem o nome. Procurei por eles, pedi ajuda, alguns eu consegui encontrar. Os outros ficam aqui presentes, com a sua cota de vida e de eternidade, mesmo sem o seu nome. E agora eu vou passar para a Kátia. Ela escreveu uma coisa muito bonita daqui, ela conseguiu ser interlocutora, ela traduziu muito bem, como as palavras da Luciana. Ficou muito bonito esse modo de abrir e modo de fazer a página final. Essas duas, que são amigas também há muito tempo, há décadas, né? Ficou muito bonito saber a amizade delas pelas histórias, né? Bom, eu estou vendo, assim, vários nomes conhecidos, eu estou bem feliz aqui, tem várias pessoas queridas, pessoas que eu não vejo há muito tempo, Solange, minha amiga querida, Sueli, nossa, quanta gente, que bom que vocês podem estar aqui com a gente nessa nuvem, como disse a Thelma. Bom, eu vou contar para vocês como que o Severino, quando ele tinha aquelas 27 histórias, a gente estava morando em Cachoeira, e ele
chegou para mim e falou, olha, vou deixar com você para você ler e dar a sua opinião. E aí, ele trabalhava aqui em Campinas, eu ficava lá, aí eu esperei, falei assim, não, vou esperar um pouquinho para ler, tal, esperei umas semanas, aí um fim de semana eu falei, não, agora eu vou ler essas histórias, e fui para o quintal de Cachoeira, que é um quintal maravilhoso, e aí sentei lá embaixo de uma árvore e comecei a ler a primeira história, eu achei que eu ia ler, sentar ali e ler o livro, porque eram só 27 histórias, a maioria curtinha. E aí eu comecei a ler a primeira, já fiquei um tempo parada. Comecei a ler a segunda, terminei a primeira, li a segunda. Quando eu fui ler a terceira, eu falei, não, não dá. Não dá para ler direto as histórias. E aí eu sentei e comecei a escrever para o Severino, falando isso, que não dava para ler direto a história. E aí eu escrevi assim, coloquei o título Pulsar do Humano, e coloquei essa vivência. Imaginei uma leitura atravessando todo o livro, mas foi preciso um tempo outro, um espaço outro entre os contos. Acolher uma necessária quietude, um silêncio para repousar as imagens que vão ficando suspensas numa dança circular na geografia da nossa memória. Então, a cada história que eu lia e sentia aquelas imagens, eu precisava ficar um tempo quieto, um tempo em silêncio, para que aquela história reverberasse mais em mim ainda. E aí eu pus reverência pela vida, espanto, empatia e beleza comungam-se na leitura destes textos, pelas histórias e pela linguagem poética, que torna visível a poesia destas vidas, desvelando delicadezas, intensidades e possibilidades humanas de nascimentos e travessias. Acho que eu não vou ler tudo. Você quer que eu leia tudo? Um pedacinho, Acho né? que tá bom, né? Mais um pedacinho. Não, vou ler. Bom, eu vou ler só o final aqui. São vozes, gestos e sonhos arquitetados nesse nosso tempo, sem tempo de conviver, sem quase olhares para a poética da vida. Uma leitura que ecoa na voz que quer ser ouvida, nos olhares que procuram horizontes, nos passos que criam outros chãos e, de alguma forma, sempre amanhecem. E o Severino, num livro dele, no outro livro dele, que chama Utopia da Palavra, ele escreveu: escrever e reescrever poeticamente o texto da própria existência. E eu senti que ele faz isso nesse livro. E todas as histórias que estão aqui pertencem já à existência do Severino e à minha também, e a todos que leram que já leram, já puderam ler essas histórias. Então, nós, na nossa existência, essas histórias também já são pertencentes, já pertencem à nossa existência. E uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho bem bonito, é que essas histórias, cada leitura que você faz, a cada conto, é impressionante como você imagina todas as cenas que você está lendo, é impressionante. Então, porque, na verdade, como o Severino falou, ele essencializou a história, né? Então, são cenas que que marcaram a vida do Severino, e essas cenas foram elaboradas literariamente e poeticamente. Então, eu sou suspeita, pessoal, mas eu acho que nós hoje precisamos cada vez mais desse tipo de leitura que nos ajuda cada vez mais a se sentir vivo, a sentir o significado da vida como essencial. Acho que é isso. É esse que é o sonho das histórias, né? Chamar a gente para viver e recriar a vida, para o sentimento de estarmos vivos, convivendo, para aquele sentimento de esperança. Eu preciso dizer isso para vocês, eu tenho falado muito isso. Há um trabalho histórico para nós todos nesse momento, recriar a esperança. Não estou falando de ilusões, a gente tem que perder as ilusões para não perder as esperanças. Precisamos recriar esperanças. A vida está por um fio em muitos campos.
Nós precisamos recriar a esperança. Então, essas histórias sonham participar disso. Como eu disse, uma literatura humanista, de dimensão poética, histórias reais, histórias que são universalizadas. Cada uma dessas histórias é a história de todos nós. Cada uma dessas histórias é também a nossa história. É muito importante eu falar isso, sabe? Como eu disse, eu fiquei escolhendo. Algumas eu consegui fazer, outras eu ainda não consegui fazer. Mas ele junta, assim, muitos sonhos de escrita e de leitura, que nem esse, por exemplo, que eu falei agora. Um livro que escute os leitores, que possa conversar com os leitores nos silêncios da leitura. Um livro oráculo. Esse é o sonho, né? Que você possa abrir e conversar com ele. E ele possa estar perto dos sentidos nascentes e renascentes da sua vida também. Eu queria dizer mais uma coisinha, antes de passar para a Luciana. A capa é muito próxima do que eu imaginava, do que eu sonhava. Essa capa é uma pintura do Billy Gibbons. É uma tela a óleo, o nome é Sobre a Pele. Eu fui à casa do Billy. O Billy é um daqueles amigos artistas radicados no Alto da Mantiqueira, lá em São Bento, Sapucaí. Tarcísio me levou à casa do Billy, nós entramos e havia quadros por toda parte. E esse estava em cima de uma mesa, ele estava ainda recém-criado. E precisava ser esse quadro. É de uma sutileza infinita. Há cintilações muito sutis, de uma sutileza infinita essa tela. E eu quis muito que fosse a capa do livro, e o Billy fez a capa, né? Então é mais uma alegria irmã, né? Mais uma capa de livro feita pelo Billy, né? E por falar nisso, falei agora no Tarcísio, falei São Bento, né? Tem um conto aqui com o Billy. O Billy é personagem, protagonista de um conto. Tem um aqui do Ditinho Joana, uma história do Ditinho Joana e do seu avô. Tem uma história aqui. É o meu preferido. É mesmo? Nossa, é o meu preferido. Essa história, lindo quando demais. vocês forem lá, o Ditinho Joana, ele vai contar para vocês. Ele vai contar de novo para vocês. Com a vida, com a vivacidade com que ele conta, né? Por falar nisso, tem a história do Tarcísio aqui. É mesmo. 50 anos atrás, o Tarcísio, um jovem, entre 15 e 16 anos, e eu lá fui dar aula. Vocês já viram contar isso, mas eu tenho que falar de novo, porque está o conto aqui, né? É o conto A Febre. Eu levo literatura para aquele povo ler. Era uma escola de muito alto nível. Eu acho que era o melhor colegial do Vale do Paraíba inteiro. Mas o povo que era da área de exatas e biológicas mal conhecia literatura. Eu fiquei inconformado. Aí levei João Cabral de Melo Neto. E o Tarcísio ficou com febre, quase uma semana inteira de febre, por ler João Cabral. Eu já contei isso, estou contando de novo. Isso foi uma espécie de batismo poético para ele, né? Ele escreveria de qualquer jeito. Ele seria o Tarcísio, que ele é o Tarcísio Bregado de hoje. Mas eu fico feliz de ter sido uma espécie de batismo, né? E eu vi alguns dos primeiros poemas do Tarcísio. Inclusive um que está no livro dele, no último livro dele, eu vi nascer na sala de aula. Isso faz 50 anos. As histórias mais antigas aqui, A Febre. Tem uma mais ainda, 10 anos antes. Uma história que aqui está como João Vagalume. Eu vou falar isso e vou passar para a amiga Luciana Russi. O João Vagalume, ele era o João. Ele era um senhor que eu ficava espiando quando ele passava na rua. Sabe por quê? O jeito dele andar, era muito parecido com uma gravura do Dom Quixote, que eu tinha visto num livro do meu pai. Meu pai tinha o Dom Quixote. E lá tinha as gravuras. E era muito parecido. Para mim era o Dom Quixote. Eu imaginava que era o Dom Quixote. E do lado da Casa Azul, que está lá em Cachoeira, a casa de mais de 150 anos,
tinha uma venda, daquelas vendas antigas. Eu estou falando uma coisa para vocês de 60, quase 61 anos atrás. Tinha uma venda. Não sei se todo mundo sabe disso. Vocês são novas demais, pessoas novas, vocês não lembram mais. Mas era uma venda com balcão grande e a venda era cheia de conversas, o pessoal ficava conversando. E eu gostava de espiar as conversas na venda, eu ficava espiando o pessoal conversando. E o João, que para mim era o Don Quixote, estava lá um dia. E ele começou a contar como é que ele fazia para não morrer. Qual era o segredo para ele não morrer. E eu fiquei ouvindo aquilo. E um menininho que estava lá, não era eu, era um menino, ficou tão impactado, puxou a camisa do João, do Don Quixote, e ainda perguntou para ele, mas moço, como é que eu sei a hora que eu vou morrer para fazer o que o senhor está ensinando? Essa história vai fazer 61 anos e está aqui, né? Dedicada para o João Quixote, e para o neto dele, nosso grande amigo, que é o João Paulo Peixoto, que já fez a nossa capa de livro também, fez a capa do Nascentes, fez muitas imagens da Mantiqueira, é um dos artistas... E dos livros de história, né, Lu? Fez a capa que as meninas conhecem também, espero que outras pessoas conheçam, fez a capa a saga do Siri, fez a capa do Varinha Mágica, né? A capa e as ilustrações todas, né? E a gente espera ainda fazer muitas coisas com ele, com o João. Bom, eu contei uma história de 61 anos atrás e uma de 50 anos. Agora vou passar para a Luciana, a nossa grande amiga Luciana, que é parceira de viagem desde o início do vídeo, né? Boa noite, Catinha, Severino, boa noite, Thelma, boa noite, Fabi. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim, Luciana. Me desculpe, eu estou aqui atrapalhada porque não consegui entrar pelo computador aqui, eu estou falando no celular. Eu estou ouvindo vocês muito bem, é uma felicidade sem tamanho estar com vocês agora, ter, assim, essa consideração de acompanhar essa criação do Severino. E como a Catinha leu de início, essa apresentação que ela faz, quando eu fui terminando de ler o livro, esse outro tempo para ler, de que a Catinha falou, é algo assim que você experimenta na leitura do primeiro conto, que se chama Como uma Ata. É uma história, assim, que fica habitando, assim, meus sentimentos quase sempre. Eu achei que foi uma escolha, como em tudo que o Severino fez aqui, uma escolha sábia, começar com esse conto, porque ele traz muita esperança. E eu fui escrever esse pós-fácil aqui, sabendo que ia ser, assim, uma missão delicadíssima, por falar de uma obra que é uma criação literária e que tem uma riqueza, assim, de experiência humana muito singular. Então, é algo delicado falar da riqueza do livro do Severino. E, para começar, eu me lembrei do Ditinho e Joana. Vocês falaram do conto do Ditinho e Joana, é um conto maravilhoso, e eu tive a felicidade de conhecer o Ditinho e Joana pessoalmente, por intermédio da Catinha do Severino, e num dia em que eu pude conversar com ele, o Ditinho e Joana me disse assim, o Severino não desperdiça palavra. Eu corri e escrevi essa frase. Então, quando eu terminei essa experiência de ler esses contos que tem um outro ritmo, eu reconheci o que o seu Ditinho e Joana falou. O Severino não desperdiça a palavra. E aí eu comecei a pensar como é que esse pós-fácil poderia traduzir um pouco o que é essa criação literária e o que é essa obra que pode trazer uma vida para nós, no momento em que nós precisamos tanto de sentido na vida. Então, vou ler para vocês aqui. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos.
Um silêncio de não desperdiçar palavra. Assim eu revisitei o maravilhamento de ler estes contos, relendo o silêncio que me conduzia às sutilezas dos acontecimentos comuns da vida e que não podem ser ignorados, esquecidos. Agora, jamais vistos com o mesmo olhar. A genialidade de um conto está nisto, conter um tempo, momento, instante em suspenso em que cabe também o silêncio, em que o silêncio também habita. Nesse estar em suspenso, me senti desperta pelos contos que me comoveram profundamente, pela delicada alegria e amorosidade que me revelaram, pelos contos que me assombraram com aquela gravidade de instantes em que a alma se encobre de conflitos, angústias e sombras. Fui desperta pela fantasia e criatividade que só a infância inspira. Em especial, um conto me fez reviver os encontros em sala de aula com Severino Antônio, nos inspirando o reencantamento com as palavras, a criação, a arte e a existência. A invenção do mundo. Narrativa síntese de vida e obra do autor. Como criação literária, eu emprestei aqui algumas frases de Ítalo Calvino para tentar traduzir essa riqueza de literatura que é o livro Algumas Histórias. Então, há algo aqui que me marcou muito na linguagem e na escrita poética desses contos. Ele tem, neste livro, uma linguagem que traz leveza como reação ao peso de viver. Uma escrita de uma prosa que não difere da poesia, porque é uma expressão necessária, única, densa, concisa, memorável. Uma literatura, terra prometida, em que a linguagem se torna aquilo que, na verdade, deveria ser. É uma experiência única ler estes contos do livro do Severino, porque eles ficam, assim, acompanhando o nosso dia a dia, acompanhando os nossos momentos, e eles vêm e vão no nosso cotidiano de uma forma muito única e que nos traz muita vida. E como educadora, eu queria falar para vocês de 3 contos que eu penso que nós precisamos estudar assim e ler com muito carinho. O primeiro deles, o Severino falou, A Febre, que é uma experiência assim que marca qualquer um em sala de aula, encontrar um aluno assim, poder experimentar isso. O segundo conto é A Colecionadora de Luar, que é um conto assim de uma delicadeza impressionante. E, por fim, O Livro Verde do Avô. Que valor que tem as histórias, que riqueza que tem as histórias. Nós, como educadores, precisamos olhar com muito carinho esses 3 contos, não? Fico muito feliz aqui de ter conhecido Obrigado, isso de primeiro. Obrigado, eu já vou passar para a Fabi, mas eu queria falar uma coisa. Acho que a Luciana tem que fechar o microfone. Já fechou. A Colecionadora de Luar foi uma história de uma década e pouco atrás. A menina que chega para o mestrado, professora de inglês e cega desde o nascimento. Eu já contei isso uma vez, brevemente conto de novo, né? História real da Yara Helena. Queimaram a retina dela com a temperatura não verificada da incubadora. E essa menina foi uma das maiores leitoras que eu vi na minha vida, embora cega desde o nascimento. Porque leram para ela, leram com ela, a avó, a mãe, os amigos e ela mesma. E um dia, ela nos surpreendeu com uma pergunta. Como que é o luar? Ela via muito nos textos de que ela dava aula,
luar. E ela pediu para a gente dizer para ela o que era o luar. Nós passamos o ano inteiro, os colegas todos dela, eu também, professores amigos, tentando traduzir o luar. Só no final do ano uma pessoa achou uma metáfora que fez com que ela soubesse o que é o luar. Eu não vou falar, evidentemente, eu não vou falar agora, né? Isso eu gosto, inclusive, de propor como questão, né? É um conto, assim, muito querido para a nossa colecionadora de luar. E o livro verde do avô foi de uma outra moça, também aluna do mestrado, que homenageou seu avô. Imagine, por anos e anos na infância, ela ouvia o avô contando histórias para ela, quando ela ia visitar o avô pegava um livrão verde e ia lendo histórias para ela. E muito tempo depois, o avô morto, a avó morta, muito tempo passado depois, eu não vou contar, eu vou contar só que ela foi procurar o livro do avô. E quando ela abriu o livro, não era um livro de histórias, era uma enciclopédia. Eu vou parar aqui. Esse é o livro verde do avô. Eu queria só dizer mais uma coisa antes de devolver para a Fabi. Tem histórias recentes. Tem muita história de amor, muitos amores aí no livro, né? Uma recente que tem 4 para 5 anos, Luz a Luz. Nós estávamos numa livraria, uma livraria muito interessante, bonita, de São Paulo, e aí ouvimos do homem que cuida, que criou a livraria e está lá até hoje, Lúcio Zácara, livraria Zácara, perto da PUC São Paulo, a história do avô e da avó dele. Ela morava numa casarona, ela era uma família rica, ele numa casa bem pequenininha do outro lado da rua, e eles começaram a namorar pelos olhares, não podiam nem chegar perto por causa do abismo socioeconômico, e descobriram um jeito de namorar. Na hora que estava escurecendo, ela riscava um fósforo para ele, e quando apagava, ele riscava de volta um outro fósforo para ela, eles ficavam riscando fósforos na noite. Era o namoro deles. E aí vem a história deles. Por isso que chama Luz a Luz. Esse é recente. Embora eu tenha escrito dezenas de vezes até chegar nesse conto, ele é pertinho de nós, né? Ele tem aqui 5 anos, né? Tem outro aí que tem quase 60 anos, que são os bichos de estimação. Você imagina você abrir a porta de casa e entrarem 6 vacas por dentro da casa para ir para o quintal? Imagine que o seu pai estava na rua, parou um caminhão, parou e perguntou para ele onde era o matadouro, que tinham 6 vacas velhas lá para serem mortas. Ele ficou indignado, como é que se podia, depois de trabalharem a vida inteira, darem leite, bezerro, elas iam para a morte? Não, ele comprou as vacas, bateu na porta, a hora que nós abrimos, as vacas entraram para dentro de casa. E por uma semana, minhas irmãs, meus irmãos e eu, cada um tinha uma vaca. Nós tivemos uma semana as vacas em casa, enquanto o pai arranjava um lugar para as vacas poderem viver com dignidade até que morresse. Esse conto tem praticamente 60 anos. E tem alguns perto de nós, né? Tem um pertinho de nós. Esse é próximo. 4 anos. Chuveiro queimado. Chega o eletricista para consertar. Começa a conversa da infância, não tem jeito. Conversa da infância é permanente, né? Aí, Kátia pergunta se ele tem filhos. Ele falou uma coisa interessante. Ele disse que tinha e que ia ter mais 2 logo em seguida. Nós perguntamos, são gêmeos? Ele, não, adotado. Porque para cada filho natural ele adota um, que ele combinou com a esposa. Aí nós perguntamos, que coisa bonita, mas por quê? Ele disse, eu fui adotado. Ele contou a história dele. E aí, no meio da conversa, ele conta que agora, juventude, com vários filhos naturais, adotados, ele quis muito saber a mãe, conhecer a mãe. Descobriu o endereço, mandou um celular para ela. Eu preciso contar só mais isso. Aí ele foi escondido até a cidade da mãe, ficou a 1 quarteirão dela e ligou para ela. E viu a mãe atendendo o celular. Enquanto ele conversava com ela, ele estava a alguns metros dela e ela não sabia. Eu vou parar por aqui. Esse é Uma Fresta, o Sagrado. Esse é bem recente, né? Esse é muito recente. O último livro o último conto do livro é mais recente ainda.
mas esse eu não vou falar também. São histórias de esperança. Vou devolver para a Fabi, agradecendo de novo essa ideia que vocês tiveram, nos surpreendeu, sabe? A gente não tinha imaginado ainda falar do livro. Eu fico com dificuldade de falar dessas histórias, porque elas fazem parte da vida. Acho que vocês sabem disso, não é, Fabi? Não é, Thelma, Luciana, pessoas amigas? Nós somos feitos de histórias, não é mesmo? Nosso corpo é feito de histórias, nossas existências são histórias entretecidas, né? Essas histórias aí estão sempre aqui na nossa vida, né? E para mim é muito feliz poder falar delas, embora eu tenha dificuldade. E elas poderem fazer parte também, tornando-se visíveis, tornando-se escutadas nas suas vozes, poder fazer parte da vida de vocês também. Fabi, eu estou devolvendo a palavra para você, agradecendo de novo, viu? Para a Casa de Diálogos, o Instituto Rubem Alves, poder estarmos juntos aqui com tantas pessoas que amam a literatura, que amam a literatura, pessoas de toda parte, que amam a literatura e não perderem a esperança de que é possível mudar a vida. É possível mudar a vida, apesar de todas as misérias. Nós podemos mudar a vida. Nós não estamos condenados a essa situação que está aí. Nós podemos mudar a vida. Fabi? Quando eu terminei o livro, me veio uma frase do Galeano na cabeça, e agora te ouvindo, né, só reafirma isso, que o Galeano tem uma frase que ele diz: os cientistas nos dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de história. E assim que eu fechei o livro, essa frase do Galeano veio na minha cabeça, eu até anotei no livro, e o quanto o livro, eu acho que a Luciana sentiu, a Thelma, a Maria Amélia, né, que já tiveram aí o privilégio de lê-lo, as histórias se conectam com as nossas próprias histórias, né, Severino, como você trouxe. Tem uma dor de amor que aparece ali em um casal que se separa ali ainda muito jovem. Tem o escultor de histórias do Ditinho Joana, que quando eu li o título, e você escreve ali, escultor de histórias, eu exclamei sozinha, assim, como é que alguém pode dar um título de escultor de histórias para outra pessoa, né? E aí eu falei, o Severino é escultor de palavras, porque também tem esse lugar que eu acho que o Ditinho, na sabedoria dele, quando ele diz lá para a Luciana que você não perde uma palavra, não deixa uma palavra solta, não me lembro exatamente da expressão agora, mas ele consegue talvez enxergar em você esse escultor de palavras também. Então, o quanto o livro, eu acho que ele atravessa as histórias da gente de vida mesmo, né? E você foi falando logo no começo você falou de alguns elementos que são, eu acho que predominantes nesse caminhar. E a escuta, eu acho que essa escuta ativa e essa presença de você na família, no bar onde você encontra ali o João Vagalume, né, no gramado de casa, quando vocês também olham para as estrelas e se permitem que isso aconteça. Então, o quanto essa escuta, ela está aberta ao outro e às histórias do outro, né? Muito, muito bonito, assim. E me dá um pouco da impressão, não sei o que a Thelma sentiu e a Luciana, mas o Ditinho, a Helena, o Billy, o Tarcísio, me dá um pouco da impressão que eles são íntimos, assim, que eles frequentam a nossa casa, porque a gente se vê ali, a gente compartilha, eu acho que momentos tão, talvez, singulares da vida deles, e você compartilha isso com a gente, então me dá até essa impressão de intimidade, assim, quando isso vem na sua escrita e na fala de vocês em relação a eles. Eu queria agradecer demais, eu fico emocionada, porque acho que esse experimento social, ele foi mais tranquilo para quem se abriu aí à escuta de vocês dois, né? A gente caminhou, eu acho que com mais esperança e com mais tranquilidade, ouvindo os encontros de vocês ao longo desse percurso, e depois a gente brindada com esse livro que é pura poesia, né? É o pulsar da vida, como a Kátia também de uma forma tão bonita abre o livro dizendo. Então, eu quero só agradecer em nome da Casa Diálogos, em meu nome, a Thelma vai falar também,
mas dizer que vocês dois são vida em mim. Então, eu sempre digo, vocês têm uma importância muito, muito grande no meu percurso profissional e no meu percurso pessoal. Muito bom tê-los comigo. Um beijo. Severino e Kátia, o livro que vocês trazem, já no selo, traz o som, né? Tessitura significa esse som, né? E quando você traz nas palavras, e ao contar as histórias aqui, eu brinco muito com a Fabi, eu uso muito amaciar as palavras. Você amacia as palavras e amaciou essas histórias agora, que eu tenho certeza que tem gente louca já querendo o livro para poder ler o restante, porque com esse som, com essa música, com essa melodia e com esse amaciar das palavras, você acabou envolvendo aí quem está do outro lado dessa nuvem, né, querendo saber dessas histórias e conhecer a história. A história, eu digo que é a alma do corpo. E você trouxe aí muitas e muitas almas, né, relatadas nesse livro, e que a gente pode se ver em vários lugares e contextos. Eu disse para você que o meu livro não é uma coincidência, por acaso eu estou lendo até um livro do Carrascosa, que é o livro Diário das Coincidências, e quando o seu livro vai parar e morar num lugar, que é uma nova morada minha, e é Pindamonhangaba, quer dizer, um lugar tão nosso, tão da Mantiqueira, e que você está sempre ali por perto, é porque realmente esse livro vai percorrer muitos lugares. Kátia, muito obrigada. O Instituto Rubem Alves, que vem aí assinar, vem confirmar, vem validar, vem enaltecer, e que a gente possa, então, convidar o mundo e as pessoas a ouvir, a contar, a escrever, a sentir e a viver a história do outro por si e viver essa coincidência que talvez seja encontrar vocês e ver um casal tão lindo. A Fabi fala que são dois passarinhos, ela sempre diz, eles são passarinhos, eles são passarinhos, eles são passarinhos, né? E que bom que esse ninho tem muita história. Obrigada Instituto Rubem Alves, obrigado Tessituras, obrigado Kátia, obrigado a todos que estão aí, né, vendo as pessoas que estão nos escrevendo, os nomes, muito simpático, muito sensível, até a forma como cada comentário chegou aqui. E isso acho que é o que a gente mais pode ler da palavra esperança, que você está aí convidando as pessoas a conjugar. Então, que a gente continue conjugando histórias, verbos, nomes e amaciando as palavras para os outros lerem. Obrigada. Olha, obrigado, Thelma. Obrigado, Thelma, Fabi, obrigado. Tem uma história pertinho de Pinda, viu? Uma história do livro aí pertinho. Na Serra da Bocaina tem uma pertinho aí. Essa tem 50 anos que está comigo. Vocês imaginem um homem que sonha com uma mulher que vai chegar e compra vestidos para ela e vai pendurando no varal. E nos dias de festa, ele levanta o varal para eles ficarem visíveis bem de longe, para que ela saiba que ali é o lugar dela. Vestidos e vestidos enfileirados no varal, hasteados para serem vistos à distância nos dias de festa. Isso aconteceu aí na Serra da Bocaina, pertinho de Pinda. Eu não vou contar o final da história, porque tem um dia de Santo Antônio que os vestidos não apareceram no varal. E ele era dono de uma venda, e a venda estava fechada. Eu vou parar aqui. Uma outra história pertinho de você aí em Pinda, do Vale do Paraíba, é a história do Manuel, o homem que chega, desce uma escadaria e pede para ser entrevistado, pede para um jornalista muito próximo daí para ser entrevistado, porque ele precisava falar. Ele tinha um caderno de poesias que ele começou a escrever quando o filho morreu. E ele escrevia para o filho continuar vivo com ele, e para ele continuar vivo. E no dia que ele foi ser entrevistado na televisão, ele disse que precisava ficar em pé o tempo todo. Eu não vou contar por quê. É muito interessante isso. Ele precisou ficar em pé. Isso está pertinho aí da casa de Pindamonhangaba, do Vale do Paraíba, mas eu queria lembrar de novo que há histórias de toda parte, viu? Há histórias Esse livro mapeia regiões do Brasil, mapeia pessoas de diferentes classes sociais, diferentes idades. E o que eu queria dizer para vocês nesse finalzinho
é que tem esse mistério, né? Cada um de nós é único, não é mesmo? Cada história é única, nunca se repete, nunca se repetirá. Ao mesmo tempo, nós somos uma história só. Cada história dessa é a nossa história também. A nossa história de cada um poderia estar nesse livro também. Isso é um grande mistério, né? Essa unidade infinita das vidas humanas, né? Eu tentei também fazer uma homenagem para isso, sabe? Eu queria só contar também mais uma coisa que surgiu faz pouquíssimo tempo, porque a partir do meu trabalho, né, de aconselhadora biográfica, eu faço processos de terapia biográfica, eu comecei a ler a história, porque eu trabalho também com histórias, com contos, e aí eu comecei a reler as histórias do livro e começaram a vir perguntas para mim, que são perguntas que servem para qualquer história de vida. E como o Severino falou dos vestidos platônicos, eu vou citar aqui as perguntas que me vieram. Ó. Eu coloquei assim: o varal, os vestidos, um homem solitário a sonhar, a esperar aquela que seria sua perfeita parceira. Muitas vezes penduramos nossos sonhos no varal da nossa travessia. Como trazê-los para a vida, para que possam participar da alquimia transformadora dos fazeres da nossa existência? Em sua história, conseguiu e consegue identificar sonhos e torná-los vivências? Então, cada história me remete... Eu tenho conseguido elaborar várias perguntas, porque eu percebo que é uma coisa universal, como o Severino falou. Dá para a gente fazer perguntas para a história de qualquer pessoa. Isso da Kátia usar no trabalho biográfico foi uma alegria inesperada. Eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. Fiquei muito feliz e fico de longe espiando, fico admirando os contos terem essa possibilidade, né, de lançarem perguntas para cada um rever a sua história e reescrever o livro da sua vida, né? Obrigado de novo. Está acabando, né? A gente sempre fala isso, né? As conversas não terminam, não desemendam, mas elas se suspendem de vez em quando. Está na hora de suspender um pouco. Agradecer muito de novo, muito mesmo, e agradecer, inclusive, porque vocês acolheram as histórias. Então, vocês deram continuidade à vida delas. E é vida que gera vida, não é mesmo? É prática de esperança que traz esperança. E é por isso que o mundo não acaba, não é mesmo? Vamos falar assim direto, que nem eu ouvia quando era criança em Cachoeira. Eu quero dessas coisas que o mundo não acaba. Não é mesmo? Muito obrigado de novo. Muito obrigado, né, a todas as pessoas. Obrigado das pessoas que estão aqui. Obrigado das pessoas que são amigas das pessoas que estão aqui, ou semelhantes a elas. Por isso que o mundo não acaba. Obrigado de novo, Casa Diálogos, Instituto Rubem Alves, Luciana, pessoas amigas, Maria Amélia, todos que estão aqui. Muito obrigado. Obrigada. E até daqui 15 dias, né? Daqui a 15 dias nos encontraremos novamente.